A gratidão libera coisas que nada mais consegue liberar. A gratidão tem um poder de transformar o caos em bênção. A gratidão tem o poder de mudar a escassez em provisão. E nós vemos isso na pessoa de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que num determinado momento, ele estava ali diante de um grande desafio. Haviam poucos pães, poucos peixes e uma multidão faminta. E Jesus, a atitude dele é tão inspiradora. Ele não questiona, ele não murmura, ele não reclama. Ele simplesmente diz: Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças. E a gratidão fez a insuficiência sobejar. Eu digo algo para você, se as coisas têm sido insuficientes, comece a girar no seu coração a gratidão, um espírito de gratidão, ainda que seja pouco, ainda que seja insuficiente. E eu digo algo para você, se você conseguir valorizar e ser grato pelas coisas ainda que insignificantes, você está sendo aprovado para ser grato quando você for colocado sobre o muito. Amém? A gratidão destrava, a gratidão libera, a gratidão cria oportunidades, a gratidão, ela ativa milagres que estão em stand-by, a gratidão atrai o favor de Deus, a gratidão atrai a manifestação do céu aqui na terra, a gratidão, ela gera um ambiente favorável para que milagres aconteçam. Oh meu Deus, vamos agradecer. Oh. Sim, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos uma igreja que reconhece que nós nada temos que do céu não nos seja dado. Somos uma igreja que reconhece que sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele é o autor da vida. Ele é a nossa provisão. Ele é a semente que morreu para que nós tivéssemos vida. E nós te damos graças, Pai, por isso. Não estamos aqui como mendigos espirituais. Estamos aqui como filhos gratos, porque tem um Pai tão maravilhoso, tão bondoso, tão zeloso. O nosso coração está seguro em Ti. Nós não andamos em medo, nós não andamos em dúvida, nós não andamos em incredulidade, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos verdadeiramente. De todo o nosso coração nós Te amamos. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a pessoa mais importante. Sim, Tu és o cabeça desta igreja. Tu és o Senhor das nossas vidas. E nós Te reconhecemos, Jesus. Nós Te reconhecemos, Jesus. Não há outro como Tu. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o príncipe da paz. Sim, Jesus, Tu és o príncipe da paz. E eu sei que nesse exato momento, paz está sendo ministrada sobre corações atribulados aqui. Tu és o príncipe da paz que está ministrando paz sobre corações atribulados, corações preocupados, corações que estão sendo assediados pela ansiedade. A paz que excede todo o entendimento está sendo ministrada sobre o seu coração, sobre a sua vida neste momento. Receba dessa paz, receba desta paz, receba da paz que excede toda razão, todo entendimento, a paz de Deus. Oh, nós Te damos graças, Pai, por Tua paz, blindando o nosso coração.
Nada, nada, nada vai nos demover, porque sabemos em quem nós cremos, sabemos a quem pertencemos, e nós estamos seguros em Ti. E ainda que andemos pelo vale árido, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, e em Ti nós estamos seguros. Oh Pai, nós descansamos, nos aquietamos em Ti, porque Tu és Deus sobre nossas vidas. Libera sobre este lugar, Pai, um ambiente de paz, de serenidade, de profundidade nas coisas do Teu Espírito. Nós reconhecemos, Pai, que é o Teu Espírito que nos ensina, que nos inspira, que nos conduz a toda a verdade, e nós nos submetemos ao ministério do Espírito Santo nesta hora. Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode recebê-lo, mas nós o conhecemos, porque habita em nós, doce Espírito Santo de Deus, o selo da salvação. Vem sobre nossas vidas nesse momento, como uma brisa suave, nos envolvendo. Oh sim, nos envolvendo. Nós queremos estar cativos a Ti, Jesus. Nada, nada, nada nos distraindo, nada tirando de nós aquilo que será ministrado aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Você fica comigo aqui? Você pode se assentar. Que bom que você está aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Enquanto eu estava aqui embaixo, o Senhor trouxe ao meu coração um texto da palavra, que diz que não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito. Diga, não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Tem coisas que você vai vencer pelo Espírito. Não se esforce tanto ao ponto de ficar afadigado, cansado. Entenda que tem coisas que você batalha no reino do Espírito. E essa batalha é boa, é um bom combate no reino do Espírito. E essa batalha já é ganha. A vitória já é sua. Amém? Então não fique esperneando. Não fique sofrendo por antecedência. Saiba de uma coisa, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ele é suficiente para nós. Eu vou dizer algo para você, se o Senhor não for suficiente na sua vida, nada mais será. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, não são as suas estratégias. Se o Senhor não for suficiente, você perdeu. Mas eu sei que você está aqui para ouvir isso, da parte de Deus. Para que você seja despertado a entrar no descanso do Senhor. E entrar no descanso do Senhor não é morrer não, fulano descansou, não. Descansar no Senhor é confiar nele. Quando você confia, você descansa. E enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você está esperneando, Deus não pode. Mas enquanto você descansa nele, descansa é uma posição de fé e confiança. Enquanto você descansa nele, Deus está liberado para agir, para te promover, para resolver coisas que eram impossíveis de serem resolvidas. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu declaro sobre a sua vida um tempo de um agir sobrenatural de Deus. Por causa da decisão de descansar nele. Deus agindo, mudando coisas. E começando primeiro dentro de você. Dentro. Mudando dentro. E porque está mudando dentro, fora vai ser uma consequência natural. Amém? Aleluia. Agindo Deus, quem poderá impedir? Eu digo algo para você. Nesses minutos que nós estávamos aqui adorando ao Senhor, coisas foram destravadas. Amém? Deus interviu em situações da vida de pessoas aqui. Eu não tenho dúvida, eu tenho convicção no meu espírito que enquanto você buscava o Senhor, Deus estava agindo em áreas específicas da vida de algumas pessoas aqui. E eu quero que você seja ousado para vir num outro momento e me contar o testemunho. E você vai lembrar, foi naquele culto, foi naquela quinta-feira, foi debaixo daquele ambiente. Eu digo algo para você, querido. Esse ambiente é o ambiente que cozinha a massa. Como assim? O que ele está falando?
Durante toda a semana nós estamos lendo, orando, meditando, pelo menos deve ser assim na vida de um crente, amém? Você está colocando os ingredientes e misturando a massa. Mas quando você chega num culto, é como se você estivesse colocando ela no forno. Por causa da unção coletiva disponível no ambiente da igreja. Há uma unção coletiva no ambiente da igreja que faz com que coisas que estavam informes ganhem forma. Coisas que não tinham um sabor adequado ganhem um sabor adequado. Por quê? Porque existe uma unção coletiva. E quando nós nos expomos a ela, Deus começa a trabalhar. Amém? Diga, agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Deus está agindo. Aquiete-se. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos no mês da Super Quinta com o tema prosperidade bíblica. Diga prosperidade bíblica. Esse é um tema que atrai e repele. É um tema que atrai e repele. Atrai os campanheiros. Eu vou dar uma veia hoje. Atrai os campanheiros, tudo. E repele aqueles que foram usurpados. Repele aqueles que foram enganados, aqueles que foram decepcionados. Mas, sabe de uma coisa, queridos? Esse tema, ainda que alguns só de ouvir já ficam arrepiados. Não é aquele arrepio que diz, o Espírito Santo está aqui. Não, esse arrepio porque é um tema polêmico. Ainda que alguns, ao ouvir um tema como esse, ficam arrepiados, outros até se bloqueiam. É um tema que nós precisamos abordar no meio da igreja com equilíbrio. E é por isso que o tema não é apenas prosperidade, não é campanha da prosperidade, não é não sei o que da prosperidade, é prosperidade, diga, bíblica. Tudo que você ouvir nessa igreja, você vai procurar, vai estar aqui. É a nossa regra de fé e prática. Está aqui. Se você ouvir alguma coisa aqui que não tiver na Bíblia, você está liberado para procurar outro lugar com a minha bênção antecipada. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja que preza pela integridade da palavra. Amém? E é por isso que o tema da Super Quinta não é apenas prosperidade. É prosperidade, diga, bíblica. Aleluia. Sabe, queridos, o problema não é a prosperidade em si, porque até quem é contra ouvir sobre prosperidade, ou tem alguma aversão a esse assunto, quer prosperar. É ou não é verdade? Então, o problema não é a prosperidade em si, o problema está na forma distorcida e até muitas vezes manipuladora com que alguns abordam esse assunto. Abordam ele de forma manipuladora, ou muitas vezes distorcida, visando um benefício próprio. E isso muitas vezes pode ser até aceito por um determinado tempo, mas saiba de uma coisa, as pessoas têm o Espírito Santo dentro delas. E eu vou dizer uma coisa, não é inteligente quem age dessa forma, porque ele vai conseguir enganar uma vez, duas vezes, mas na terceira ele não consegue, porque as pessoas têm o Espírito da verdade dentro delas. Agora, entenda algo, ainda que seja um assunto que muitas vezes é ensinado de forma distorcida e manipuladora, nós precisamos entender que é um assunto oportuno e importante. Sabe, querido, se você for para a TV, você vai ficar escandalizado. Eu não sei se você já teve o desprazer de ligar sua televisão para ouvir um programa evangélico, gospel, e daqui a pouco você fica escandalizado com a forma com que tratam esse assunto. É ou não é verdade? Às vezes é melhor desligar do que pecar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque desligando você não ouve besteira e não peca por julgar. Está comigo? Não estou dizendo que você não deve assistir, mas seja inteligente para entender que existe uma linha muito tênue para que nós possamos cair no pecado do julgamento. Então é melhor desligar logo. E é um pecado a menos para você se arrepender antes da ceia. Agora, entenda. Nós precisamos entender que prosperidade é um dos assuntos mais abordados pela Bíblia. E se é um dos assuntos mais abordados pela Bíblia, isso me mostra que é um assunto importante, o que Deus considera importante. A Bíblia é um livro inspirado.
E se a Bíblia é um livro inspirado e o assunto finanças ou prosperidade é um assunto tão abordado pela palavra, é porque o próprio Deus considera esse assunto muito importante. Eu não sei se você em algum momento já comeu alguma comida estragada que te fez mal. Quem já passou por esse desprazer? Todo mundo já, em algum momento, já passou por isso. É horrível. Você come aquele negócio, aquilo te faz mal. Você demora para se recuperar, e quando te apresentam um prato como aquele num outro momento, você resiste. É ou não é verdade? Mas não é porque alguém te ofereceu uma comida estragada que te fez mal, que outra pessoa que vai te oferecer uma comida parecida com aquela ou igual àquela vai ser estragada também. Está entendendo? Mas nós criamos uma autodefesa. Por exemplo, eu só como maionese de restaurante no restaurante da Marli. Marli está aí? Tá aí, levanta a mão aí, Marli. Via Six, vai lá que é de Deus. Depois você me paga um almoço, a sua propaganda está resolvida. Tô brincando, Marli. Mas eu evito, porque eu sei que o negócio é sério, não é? Eu prefiro a maionese da minha esposa, que é top. Mas não é porque você comeu uma comida estragada que outra comida igual àquela vai te fazer mal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque um dia você foi usurpado, não é porque um dia alguém abordou esse assunto e você ouviu de uma forma distorcida, extremática e usurpadora e manipuladora, que agora qualquer pessoa que vai falar sobre esse assunto vai usar da mesma estratégia e você vai se bloquear. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se está na Bíblia é importante. Cada vírgula da palavra de Deus tem um peso de importância para as nossas vidas. E nós precisamos nos ater a tudo que a Bíblia tem para nós. Aqui está o alimento balanceado pelo céu. Se você cortar alguma coisa, vai ter problema. Está entendendo? Tudo que está aqui você precisa comer. Tudo. Isso aqui não é um self-service, que você come o que gosta e o que não gosta deixa de lado. Agora, entenda algo. Nós precisamos aprender sobre esse assunto que Deus considera relevante. Não podemos nos bloquear para receber aquilo que para Deus é importante. Não seria sábio da nossa parte ir contra aquilo que Deus é a favor. Pensa comigo, seria sábio da minha parte ir contra algo que Deus é a favor? Raciocina comigo. É sábio da nossa parte ir contra algo que Deus considera bom? Claro que não. Então, se Deus considera um assunto como esse relevante e oportuno, eu, como filho de Deus, também preciso considerar relevante e oportuno, porque é bênção para a minha vida, uma vez que eu entendo ele de forma adequada e bíblica. Salmo 35, versículo 27, diz que o Senhor, não precisa abrir lá não, mas anote e depois leia na sua casa, alguns textos eu vou pedir para você ler, mas lá em Salmo 35, versículo 27, diz que o Senhor, o meu Pai, o seu Pai, Ele tem prazer e se alegra na prosperidade dos seus. Ele tem prazer. A palavra prazer aqui, quando você vai estudar ela, é também definido como desejo. Ou seja, o Senhor, Ele tem o desejo de que você prospere e Ele se alegra na sua prosperidade. Eu tenho 2 filhas e o meu desejo como pai é vê-las prosperando. Quem é pai ou é mãe aqui? Levante a mão. Você se alegra de ver seu filho passando fome? Claro que não. Então por que você acha que Deus vai se alegrar em ver você passando falta? O princípio é o mesmo. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial não nos dará coisas boas? Ou seja, nós temos um bom pai. Diga, eu tenho um bom pai. Nosso Pai é bom, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele criou tudo o que existia antes de criar o homem, para que quando o homem chegasse, tudo já estivesse ali disponível para Ele. Pense que Deus zeloso é esse. Criou todas as coisas. E por último, Ele cria o homem e põe lá. Agora governe, usufrua, tudo que está aqui é teu. Pense num Deus bom. Agora, Gênesis 1 e 2 é o plano original de Deus. Ali não havia pecado, ali não havia doença, ali não havia miséria, não havia falta. Ali havia providência do Senhor. Ali havia o favor do Senhor, ali havia a presença do Senhor, e aonde a presença do Senhor está, não tem como haver falta, não tem como haver escassez, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém, querido? Olha só,
Se eu fosse pedir para você definir em uma só palavra, só uma, não é uma frase não, uma só palavra. Se eu fosse pedir para você definir o que significa prosperidade para você usando uma palavra apenas, que palavra você usaria? Quem é ousado e corajoso para dizer aqui? Uma palavra para definir prosperidade. Uma. Tranquilidade. Você é aluno do Rema, não vale. A maioria das pessoas, para definir prosperidade, falaria dinheiro. Vamos ser coerentes aqui. A maioria das pessoas, se pudesse usar apenas uma palavra para definir prosperidade, ela usaria dinheiro. Por quê? Porque a nossa mente racional, moldada pelo padrão do mundo, associa prosperidade com dinheiro. Se você tem dinheiro no bolso, logo você está próspero. Se você não tem nada, logo você é um miserável. Não é assim como o mundo ensina? Tem gente que está achando que olhando para baixo e os bolsos passando lá de fora. Vai sair na foto, Ingrid? Pode sair. Não tem problema nenhum. Eu estou em casa, gente. Você é minha família. Amém? E quem tem família não tem firula. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Que prosperidade não é sinônimo de dinheiro, ainda que envolva dinheiro. Prosperidade não é sinônimo de dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas com muito dinheiro que não são prósperas. Tem pessoas que são abastadas financeiramente, mas levam uma vida miserável. E muitas vezes é tão miserável que não gasta nem o que tem, não usufrui nem do que tem, porque tem uma mentalidade miserável. A miséria não está no bolso, a miséria está na mente. Tem pessoas que não têm nada no bolso, mas têm uma mente próspera, e por isso vivem e comem e usufruem do melhor dessa terra. O passo que tem gente que não tem, que tem os bolsos cheios, a conta cheia, mas uma mente miserável. E aí vive na penúria, na escassez. É porque não tem? Não, é porque avareza. Sabe que a avareza é pior do que demônio? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. E ele, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Basicamente o que a Bíblia está dizendo, enfrente o diabo e ele vai fugir de você, porque maior é o que está em você do que ele. Amém? Agora, a mesma Bíblia que manda você enfrentar o diabo, manda você fugir da avareza. Você não acha interessante isso? Isso me mostra que a avareza é pior do que o diabo. O diabo você expulsa no nome de Jesus, a avareza você tem que renovar sua mente. Você tem que tirar o lixo, a miséria espiritual que está entranhada na mente. Então lembre de uma coisa, prosperidade não está no bolso, está na mente. Amém? É uma condição espiritual. Deixa eu botar meus bolsos de volta aqui. Amém, diz a minha esposa, botei. Eu estou tirando a atenção de vocês com os bolsos de fora, né? Você me ama? Graças a Deus, como diz os mineiros. Rapaz, eu não sei se eu seria ovelha de um pastor como eu, não. Verdade. Nem eu sei se eu ia dar conta de me suportar. Graças a Deus que você está aí. Mas olha só. Tá tudo bem, gente? Se você nos visita e não fica escandalizado, não. No final vai dar tudo certo. Amém? Mas olha só. A prova de que prosperidade não é sinônimo de dinheiro é que o maior índice de pessoas que se suicidam são pessoas financeiramente resolvidas. Dificilmente você vê um pobre tirar sua vida. É ou não é verdade? É muito raro. Você vê alguém assalariado, rapaz, o cara se matou. Por quê? Porque ganhava um salário mínimo. Não. Não. É mais comum você ver alguém financeiramente resolvido e tirar a sua vida. É ou não é verdade? Pare para fazer uma avaliação de quem você sabe que já se matou para você ver. A maioria delas não são pessoas com problema com dinheiro, são pessoas com problema na mente. Uma mente que não foi renovada, uma mentalidade miserável, uma miséria espiritual, ou seja,
estão financeiramente abastadas, mas entranhadas numa condição de miséria espiritual. E quando a pessoa está envolvida com a miséria espiritual, a vida deixa de valer a pena. E por isso dão cabo da sua vida. Então fica provado que prosperidade não é sinônimo de dinheiro, não. Eu estou dizendo que dinheiro não é bom? Não, não é nada disso. Ah, o pastor disse que dinheiro não é bom. Não, eu não falei nada disso, não. A única coisa que não é boa é o amor ao dinheiro. Porque por amor ao dinheiro as pessoas matam. Por amor ao dinheiro as pessoas mentem. Por amor ao dinheiro umas logram as outras, passam a perna umas nas outras. Por amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas o dinheiro em si não é mal. Se você souber administrar e você for o senhor do dinheiro, está tudo certo. Mas se o dinheiro for o seu senhor, você se tornou um prisioneiro. Olha só, Lucas 12:15 diz que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. Rapaz, a Bíblia é um livro maravilhoso. Tem resposta para tudo aqui, tudo. Se quer aprender sobre sexo, vá para a Bíblia. Quer aprender sobre dinheiro, vá para a Bíblia. Se quer aprender como resolver os seus negócios, vá para a Bíblia. Amém? Quer aprender a ser homem? Vá para a Bíblia. Rapaz, uma risada e um isso aí, nenhum amém saiu. Você quer aprender a ser homem? Vá para a Bíblia. Oh, melhorou. Sábado tem culto de homem, gente. Você é bem-vindo a aprender a ser homem no sábado. Mas vamos voltar para cá. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz isso. Que a vida de um homem não consiste na abundância, na quantidade de bens que possui. Sabe o que eu acho interessante? Que o próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Rapaz, eu olhava para esse texto e ficava pensando, rapaz, e os riquinhos, como é que ficam? Vão tudo para o inferno? Se ele foi ungido para evangelizar os pobres, como ficam os ricos? Aí, o Espírito da verdade revelou, a revelação do Espírito chegou, e pobre não é aquele que não tem dinheiro, pobre é aquele que não tem Jesus. Amém? Qualquer pessoa que não tenha Jesus, por mais rica que seja, é um miserável. Eu sei quem eu era antes de Jesus. Tinha casa, tinha carro, tinha uma esposa bonita. Agora é mais bonita. É, na hora, tinha. Rapaz, qual que eu me ferrei agora, né? Eu saí de culado. Tinha tudo o que um homem bem-sucedido poderia ter. Mas não tinha Jesus. Que miséria, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas depois que eu aceitei Jesus, tudo mudou. A minha conta ficou cheia? Não, meu coração ficou cheio. E porque o meu coração ficou cheio, tudo funciona. Ou seja, a miséria de um homem não está no bolso. A miséria de um homem está na condição espiritual que ele vive. E é por isso que Jesus diz, eu fui ungido para evangelizar os pobres. E tem muito rico que é pobre. E muito pobre que é pobre. E muito rico que é pobre. Agora eu confundi você, né? Você entendeu? Diz que sim, pelo amor de Deus. Pelo menos para continuar pregando. Você não tem que descer e chamar alguém para continuar a mensagem. Hoje é quinta, amor. Deixa eu ficar à vontade. Aleluia. Queridos, riqueza e pobreza é uma condição espiritual. Riqueza e pobreza é uma condição espiritual. Olha só, a pobreza é uma condição espiritual daqueles que não aceitaram a Jesus, e porque não aceitaram a Jesus, ainda não foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eles permanecem na condição espiritual de miséria. Ao passo que a condição espiritual de prosperidade, ela está diretamente ligada àqueles que aceitaram a Jesus, e porque aceitaram a Jesus, foram transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Um reino esse que consiste em justiça, paz e alegria no Espírito. Diga justiça, paz, alegria no Espírito. É por isso que eu não sou um carrancudo. Porque eu tenho a alegria do Espírito. Só por isso. Quem tem a alegria do Espírito tem tudo.
Meu reino é um reino de justiça, é de paz, não é de tribulação. Eu pertenço, eu habito espiritualmente num reino de paz. E essa paz está disponível para qualquer pessoa. Isso é o maior anúncio do Evangelho. Sabe, queridos, desde o Velho Testamento nós já vimos a diferença entre aqueles que temiam e aqueles que não temiam o Senhor. É inegável isso. Duas pessoas trabalhando na mesma empresa, uma é temente ao Senhor e a outra não é. Aquela que é temente ao Senhor, ela passa a ser vista pelos seus chefes e patrões. É diferente, tem algo diferente, começa a ser promovido e ele começa a fazer mais com o mesmo valor de salário, porque Deus está envolvido com ele. Há uma diferença entre aqueles que temem e aqueles que não temem, é notório isso. Isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a denominação, tem a ver com Jesus. Amém? Jesus. Olha só, desde o Velho Testamento nós vimos essa diferença. Vá comigo lá para Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Está comigo aí? Gênesis capítulo 39, verso 2 até o 4. Diz assim. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Vá lá. Vamos contar isso no início. Pronto. Versículo 2 até o 4 diz assim. Gênesis 39, de 2 a 4 diz assim. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha que interessante. Ele veio a ser. Mas por que ele veio a ser homem próspero? Porque Deus era com ele. Aqui está a resposta. Porque Deus era com ele, ele veio a ser um homem próspero. Se Deus estiver na sua vida, saiba de uma coisa. Tudo que você fizer vai ter o dedo de Deus envolvido. Amém? Por quê? Porque agindo Deus, quem poderá impedir? É impressionante, tem 50 na vaga, esperando aquela vaga de emprego, mas se no meio de 50 tiver um crente, sabe de uma coisa, se aquele crente for comprometido, fiel, temente ao Senhor, a vaga é dele. Agora, se é para ele ir lá dar escândalo e mentir e ser falcatrua, esquece. Está comigo? Ah, por que não foi? Eu não preciso responder não, vamos continuar aqui. O texto diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar. Olha que interessante, Potifar viu que havia alguma coisa diferente. Eu não sei se alguém já falou para você assim, rapaz, tem alguma coisa diferente em você. Quem já ouviu isso? Tem alguma coisa diferente, tem uma aura. Tem uma aura, né? Que é casado com a Áurea, ainda pode dizer, não, é a Áurea, está do meu lado. Tem alguma coisa diferente, eu percebo alguma coisa diferente, é claro, Deus está conosco. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quem é que prosperava? O Senhor. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que interessante, Potifar pegou toda a sua riqueza, foi lá no cartório da cidade, fez uma procuração, e disse, José, pode controlar meus bens tudinho. A Bíblia não diz isso, gente. Eu estou tentando trazer para a nossa realidade hoje. É como se ele pegasse tudo que ele tinha. Diz, ó, eu vou colocar aqui nessa procuração que você pode fazer o que você quiser com os meus bens. Eles são meus, você vai ser o meu gestor. Está aqui, eu assino para você. Foi isso que Potifar fez. Agora lembra que José era escravo. Quem bota na mão de um escravo toda a sua riqueza, todos os seus bens, todo o seu patrimônio? Alguém que está vendo que ainda que seja um escravo, tem Deus na vida dele. Ainda que você seja um funcionário, tem Deus na sua vida. Ainda que aos olhos do mundo você não seja nada, você é tudo, porque tem Deus na sua vida. Aleluia. Sabe, queridos, José naturalmente falando, ele tinha tudo para dar errado. Tudo.
mas porque ele era temente ao Senhor. Tudo que ele tocava prosperava. Tudo. Ele tocava, prosperava. Ele tocava, prosperava. Eu acredito que você deve conhecer um pouco da história de José. Eu vou citar alguns pontos aqui, depois você leia na sua casa com mais tempo. Mas José, para começo de conversa, foi vendido pelos seus irmãos. Pensa que irmão traíra. Pensa que cambada de traíra, venderam José. Meteram num buraco, depois venderam ele. Venderam como escravo. Agora, ainda como escravo, ele se tornou administrador das riquezas do seu senhor. Por quê? Porque o Senhor era com José. Agora, ainda assim, ele caiu numa armadilha. Isso me mostra o quê? Que o fato de você ser crente não te dá um atestado de imunidade de problema. Não venha para cá e seus problemas vão terminar, só se você morrer. Não. Você se torna um crente em Jesus e você ganha um atestado. Nele está escrito nome de Jesus. Esse nome tem poder. E através desse nome você vai vencer qualquer situação. É um atestado para você superar problemas. E não que você não vai ter. Porém, em todas essas coisas, ainda assim vai ter todas essas coisas. Para que por elas você seja vencedor. Agora, esse José caiu numa armadilha. Voltou, foi para a prisão. E se tornou o chefe da facção. Não, na verdade não é o chefe da facção. Ele se tornou o líder da prisão. Com autorização. Rapaz, você está aqui como prisioneiro. Mas você é diferente, tem algo diferente em você. Eu acho que você é confiável. E eu vejo que o que você faz dá certo. Faz o seguinte, fica com a chave. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? José foi traído, caiu numa cilada, foi lançado na prisão, e na prisão, o chefe da prisão olha para ele e chama ele para ser auxiliar, e coloca ele como alguém que está coordenando, ainda que seja prisioneiro. Ele foi levantado como líder, porque o Senhor te colocará por cabeça, não por cauda. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Amém? Aleluia. O tempo passou, esse José ainda que na prisão foi lembrado no meio dos grandes, e ele interpretou o sonho de Faraó, e foi levantado como o segundo homem mais importante daquela nação. Pensa nisso. Mas o que tinha José? Rapaz, esse cara tem alguma coisa com o homem lá de cima. E você também. Mais que isso, o homem lá de cima desceu para habitar dentro de você. Por meio do seu espírito. Amém? Você não tem algo só com o homem lá de cima. Você tem algo com o homem que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus que está dentro de você. O Espírito da verdade está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. É o poder do Espírito Santo. Agora, tudo isso aconteceu porque prosperidade é uma condição espiritual. Diga comigo, condição espiritual. Prosperidade não é dinheiro, ainda que tenha dinheiro envolvido. É uma mentalidade muito miserável. Quem pensa que prosperidade é só dinheiro? Prosperidade nos faz, é a condição espiritual que me faz ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida. O que adianta você ter muito dinheiro e um casamento destruído? O que adianta você ter muito dinheiro, não ter, que pague o melhor hospital, mas não ter a fé suficiente para receber a cura divina em operação no seu corpo? Você entende que prosperidade abrange um todo? É uma condição espiritual que te faz ser bem sucedido em tudo? Agora, se José viveu essa realidade ainda na velha aliança, quem dirá eu e você que estamos numa nova e superior aliança que está firmada em superiores promessas? Se José não era habitado pelo Espírito Santo e viveu isso dentro de uma aliança inferior, quem dirá eu e você que temos Deus habitando dentro e que estamos numa aliança superior? Nós precisamos entender essa diferença. Amém, queridos? Olha só. Eu vou dizer para você o que é prosperidade na velha aliança. Prosperidade na velha aliança é o povo de Deus peregrinar por 40 anos e colher onde não plantou. Todo dia. Rapaz, eu vou fazer a colheita. O que se plantou? Eu não plantei nada não, mas estou colhendo maná.
Isso é prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é esse mesmo povo andar por 40 anos e ter as suas roupas renovadas diariamente. Isso devia ser um caos para as mulheres. Não, pensa comigo. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam. Isso é terrível. E o shopping center do lado. E as roupas não ficavam velhas para dizer, eu quero outro, não. Você está comigo? Eu estou tentando deixar você descontraído para a palavra ir entrando. E você receber ela como de fato deve receber. Amém? Isso é prosperidade na velha aliança. Agora, se era assim na velha aliança, como então será na nova, que é superior? E que está firmada em superiores promessas? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8. Versículo 9. Está comigo aí? Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga sendo rico. Eu só quero desconstruir um conceito errado rapidinho. Se você quiser aprender mais, faça o remo. Daqui a alguns meses é próximo do Natal, e no Natal se canta aquela musiquinha assim: pobre menino nasceu em Belém. Está comigo? Aonde na Bíblia diz que Jesus era pobre? Não é isso que eu vejo aqui, não. Aqui diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Ou seja, se ele se fez é porque ele não era. Você não pode se fazer aquilo que você já é. Eu não posso me fazer homem porque eu sou bem homem. Se ele se fez pobre é porque ele não era. A Bíblia é clara e diz: ele sendo rico se fez pobre, para que, aqui falando do propósito, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Ou seja, ele assumiu a nossa condição, porque o que eu estou dizendo desde o início é que pobreza e riqueza não é dinheiro, é condição. Sendo rico, a condição, não é o dinheiro, gente. Sendo rico, a condição. Ele se fez pobre, a condição, para que nós que estávamos na condição de pobreza, fôssemos transferidos para a condição de riqueza. Você está comigo? Porque Jesus é o nosso substituto perfeito. Ele assumiu o nosso pecado para que fôssemos justificados, assumiu a nossa doença para que fôssemos curados, assumiu a nossa condição de miséria para que nós assumíssemos a sua condição de provisão. Está comigo? Foi isso que Jesus fez. Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio restaurar a condição que nós tínhamos no Éden de forma perfeita, foi perdida por causa do pecado, e Jesus veio para trazer de volta isso de uma forma plena. E é por isso que hoje, eu e você que vivemos na nova aliança, que a nossa vida agora está rendida aos pés do Senhor Jesus, fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Eu e você não precisamos e não devemos mais ficar correndo atrás de prosperidade. 3 amém e meio. Não, isso dá um nó na nossa cabeça. Porque se eu fizesse aqui um culto, a campanha da prosperidade, vem aqui, você vai receber 20 gramas de areia lá de Israel. E você vai ficar rico. Pega essa areia, pulveriza lá na sua empresa, na sua casa, na sua geladeira. E você vai enriquecer. E ia ter fila para entrar. Mas ensina o povo a palavra para ver. Graças a Deus que você está aqui, porque você é inteligente. Amém? Você é inteligente. Porque nós vivemos pela palavra. Amém? Agora, nós não devemos buscar a prosperidade. Mas então, que negócio é esse? O que nós devemos fazer? Devemos viver a prosperidade que já temos. Devemos viver a condição que já nos foi dada. Amém? Sabe, queridos, eu acho interessante que todos os anos acontece isso, e aconteceu não faz muito tempo. Alguém sempre quer me tornar rico.
me oferecendo um plano que vai me enriquecer. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Você vai fazer parte do negócio milionário dos últimos tempos. Todo ano eu recebo alguém que me convida para um programa desse tipo marketing multinível. Você nunca foi convidado, só eu, né? E a proposta é sempre enriquecer. Agora, eu acho interessante que o que eles não sabem é que eu não posso correr atrás de algo para me tornar algo que eu já sou. O que Jesus disse: mas conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, assumiu a sua condição de pobreza, para você que era um pobre miserável, assumisse a condição de riqueza. Eu já sou. Riqueza não está no bolso, está na mente, está no espírito, é uma condição espiritual. Amém? Aleluia. Eu não posso lutar para ser o que eu já sou. Isso é ignorância, isso é burrice. Agora, eu não estou dizendo que é errado. Talvez aqui tenham pessoas que participam disso. Eu não estou dizendo que você está errado, pelo amor de Deus. A única coisa que eu estou dizendo é que eu tenho um foco. E ainda que esteja certo, ainda que isso seja bom para algumas pessoas, e poderia até ser bom para mim, eu sei que qualquer coisa que me tire daquilo que para mim é prioridade, vai comprometer o processo. Eu tenho um foco. Meu foco é o quê? É ensinar você a andar com as suas próprias pernas, a viver o melhor dessa terra, a ganhar almas para o Senhor, a esvaziar o inferno e povoar o céu. Esse é meu foco. E eu não vou me envolver com nada que vai me tirar dessa proposta. Porque eu não quero chegar naquele dia glorioso com o bolso cheio e não tendo ninguém atrás de mim na fila da salvação. Você está comigo? Eu prefiro ficar com a palavra. Sabe o que a palavra diz? Você não precisa abrir, mas lá em Deuteronômio 28. Diz que se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus. Sabe o que você está fazendo agora? Ouvindo a voz de Deus, ainda que falando por homens. O que eu estou falando está aqui. Então, se o que eu estou falando está aqui, é a voz de Deus. Aqui está dizendo que se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus e, aqui está a condição, e obedecermos às suas instruções. Olha que interessante, Deuteronômio 28 diz isso. Se nós ouvirmos atentamente, não é de qualquer jeito, tem uma postura adequada. Se ouvirmos atentamente a voz do Senhor e obedecermos às suas instruções, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. É por isso que eu não tenho medo de falta. Eu não tenho. Rapaz, que pastor arrogante. Você pode me chamar do que você quiser. Eu não tenho medo de falta. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei viver no muito sem me orgulhar. Eu sei viver no pouco sem murmurar. Eu sei ter a roupa de marca e não ficar vaidoso. Eu sei andar com tênis furado. A gente já viveu isso. Eu fiquei 1 ano usando o mesmo terno, queridos. Na época que eu era aluno e tinha um uniforme para usar, eu usava o mesmo, todo dia, com casaco um dia, sem casaco outro dia, porque, para fazer diferente, né, afinal de contas, um dia estava com outro dia sem. Mas nem por isso, eu me achava inferior a ninguém, porque o que eu visto não me define, o carro que eu ando não define quem eu sou, o dinheiro que está na conta não diz quem eu sou, o que diz quem eu sou é aquilo que está dentro de mim. Então eu não tenho medo. Se isso é arrogância, eu não sei. Eu sei de uma coisa. Eu sei que eu tenho um bom pai. Eu sei o que é abrir os armários e ver que tem comida para o outro dia. Só nós sabemos o que é isso. Sabemos que é abrir, mas meu Deus, e agora? Só tem comida para amanhã. E aí, 20 minutos depois, alguém toca a campainha e traz a comida. Sem saber que você precisa. Nós sabemos o que é isso. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Você nunca vai me ver aqui nesse púlpito lamentando. Vocês não sabem, irmão, eu estou com meu aluguel atrasado, estou com minha cesta vazia. Nunca. Esse lugar não é para ficar se lamentando, murmurando, esse lugar é para pregar o evangelho. Não é para ficar encomendando recadinho. Esse lugar é para pregar a palavra que salva, que muda, que transforma. Amém? Então, ouça, obedeça e vai ter bênção correndo atrás de você. Não importa quando você corra, ela vai ser mais veloz e ela vai vir sobre você. Amém? Não tem nada melhor do que ser perseguido pelas bênçãos.
Eu me lembro quando eu não era crente. Eu levantava de noite para ir no banheiro, eu olhava para trás, parecia que tinha sombra me perseguindo. Quem já passou por isso? É horrível. Parecia que tinha uma sombra me perseguindo. Verdade. Agora eu levanto de noite e nem olho para trás, porque eu sei que tem bênção me perseguindo. Eu vou pro banheiro, vou pra cozinha, saio de casa, entro no carro, eu tenho bênção. Onde está escrito na Bíblia? As bênçãos, elas virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Agora, entenda algo. As bênçãos, elas andam por um caminho. Elas precisam da condição certa, do caminho certo para se manifestar. A bênção não se manifesta no caminho da infidelidade. Diga amém. A Bíblia diz que, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel, não é verdade? Rapaz, que nó é esse? Então eu posso ser infiel, porque Deus vai continuar sendo fiel? Sim. Ainda que você seja infiel, Deus continua fiel à sua palavra. Mas a fidelidade de Deus não vai alcançar você no caminho da infidelidade. Quando você volta para o caminho da fidelidade, Deus está lá, fiel como sempre esteve. Então a bênção dele vai vir sobre você, porque você está no caminho da fidelidade. E a Bíblia ainda diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe qual é o problema? Tem gente que não aprendeu ainda. Não aprendeu a ser fiel com os 900 pila que recebe de salário mínimo, e está esperando que Deus promova para 9 mil de salário. Não vai acontecer. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Abra comigo essa Bíblia. Provérbios capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre dízimo e ofertas? É bom que a gente já recolheu. Você não tem nem por que dizer que eu estou manipulando para tirar seu dinheiro. Porque esse momento já passou. Fique em paz com seu coração. Eu estou te ensinando a palavra. Olha o que diz aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim. Está comigo aí? Diz assim, honra ao Senhor. O seu dízimo e a sua oferta, honra quem? O pastor ou o Senhor? O Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe o que é a primícia? A primeira parte. Honra o Senhor com a primeira parte. Ou seja, você não vai pagar suas contas para ver o que sobra. Você tira a parte que é do Senhor, o resto é seu. Porque se você pagar a conta com o dinheiro que não é seu, isso é roubo. Está aqui? Eu não posso nem me esconder atrás do púlpito, que é fino. Diz o seguinte, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda, diga toda. Toda inclui 13º. Não, porque tem gente que não dá dízimo de 13º. É verdade. E infelizmente, ainda bem que a gente não está nem nessa época que o pastor encomendou a mensagem, porque sabe que é época de 10. Já passou, querido. Fique em paz. Eu estou te ensinando, vacinando você para não cair no mesmo erro. Amém? De toda a tua renda. E aí vem o resultado. E assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Um outro texto muito conhecido seu, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim, ouça. Nós quase não lemos esse versículo aqui, porque parece que ele é pesado demais, né? Mas olha o que diz aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois, diga depois. É interessante que primeiro nós vamos andar em fidelidade, e depois nós fazemos prova. É porque tem gente que diz assim, não, se o Senhor me prosperar, eu vou dizimar. Não, é se você dizimar, Ele vai te prosperar. E depois, diz o seguinte, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Sabe que é muito mais fácil você ir para uma campanha de prosperidade e dar lá uma oferta de sacrifício para destravar coisas. Não! Se você andar no básico da palavra, já está bom. O problema é que tem gente que não anda no básico e acha que uma campanha da prosperidade vai resolver sua vida. Lê do engano, crente. Está tudo bem, irmã? Graças a Deus.
Ela é meu termômetro. Minha esposa é meu termômetro. Ela olha com o olho grande, eu sei que eu estou arrochando demais. Ela fica mais mansa porque eu estou bem. Então, fica em paz. A gente se entende. Quase 30 anos de casado, a gente se entende. Vamos voltar para cá. Sabe, queridos, eu estou quebrando alguns conceitos errados aqui. Há pessoas que decidem dizimar em outra igreja que elas acham que precisa mais do que a igreja que elas congregam. Não, esse mês eu vou dar o dízimo na igreja tal, por causa que a minha está pronta, está tudo tão bem, e lá estão precisando, né? Então vou fazer isso. Mas, olhando para esse texto de Malaquias, a palavra nos ensina que o dízimo deve ser entregue no lugar onde você está sendo alimentado. Não é em outro, porque você não é mais inteligente que Deus. Diga amém. Você não é mais inteligente que Deus. E a palavra diz que nós devemos dizimar na casa do tesouro, ou seja, aonde eu estou sendo alimentado. Sabe, queridos, quando nós temos eventos aqui na igreja, muitos de vocês já ouviram eu falando isso. Se eu conduzo um momento de dízimos e ofertas, eu digo, quando é evento, um evento diferente e tal, eu digo, se você está nos visitando, esse momento não é para você, você deve dizimar na sua igreja. Quem já ouviu eu falar isso aqui, levante a mão. Então, só para você que está visitando saber que eu falo isso mesmo. Eu não quero que dízimo de outra igreja, não. Congrega em outro lugar, pois vá dizimar lá. Veio para um evento, só é lá é o seu lugar, não é aqui. Oferta pode dar em qualquer lugar que você quiser, mas dízimo é na sua igreja. Então, se você congrega aqui, para de mimimi. Não, porque lá tadinho, estão cortando a luz, pois vai crer lá como a gente creu aqui. Obrigado, Mona, pelo amém. Tá tudo bem, gente? Sabe, ainda há outros que usam o dinheiro do dízimo para ofertar na vida de irmãos ou de missionários que estão no campo. E ainda dizem que foi Deus que falou. Não, Deus me falou que esse mês o meu dízimo é para semear na vida do missionário tal. Ou para dar para o irmão tal. Deixa eu dizer algo para você. Isso pode ter até aparência de piedade, mas não é bíblico. Diga, casa do tesouro. Seu dízimo é para ser entregue na casa do tesouro. Deus nunca vai falar algo que contradiga as escrituras. Nunca. Porque Deus não é Deus de confusão. Se você quer ofertar na vida de pessoas, você pode e deve, mas seja guiado. Agora, faça isso com aquilo que é seu e não com aquilo que é do Senhor. Amém? Como que você vai imagina, você vai dar um presente para uma pessoa e você vai pegar o dinheiro da conta do irmão para dar para o outro? E tem gente querendo semear na vida de outros irmãos usando o dízimo. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo aqui. Mas também não estou dizendo que isso nunca aconteceu. Porque alguns dizem, não, Deus me falou. Falou nada. Deus não vai falar o que não está escrito na palavra. Amém? Esse mesmo texto de Malaquias, capítulo 3, um pouquinho antes, no versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta, tem uma interrogação. Roubará o homem a Deus? Aí vem a resposta: todavia vós me roubais e dizeis em que derrubam. Deus está confrontando aí. Vocês me roubam sim, tem a ousadia, a petulância de perguntar no que é que vocês me roubam. Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha só que interessante, queridos. Há um tempo atrás eu estava num evento e uma ministra conduzindo esse momento, ela disse o seguinte: olha, se tivesse um detector de roubo igual aqueles que tem nas lojas americanas, na saída da igreja, talvez muitos crentes quando passassem ia fazer pi, 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 pi. Aí todo mundo, como assim? Não responda, pelo amor de Deus. Quantas vezes você deixou de entregar aquilo que devia ter entregado e saiu com cara de paisagem? Se tivesse lá na porta o detector de roubo, será que ia apitar ou não? Você está comigo? 5 anos de... Eu nunca falei sobre dízimos aqui, né? Primeira vez em 5 anos. Então, eu não sabia que lá só falava dessas coisas. Não fala não, crente. E ainda eu nem gosto de falar sobre isso, porque eu sou pastor da igreja. Mas o assunto é propício para isso. Então está dentro do tema. Então vai recebendo. Vai rindo, olhando para frente. Faz de conta que não é com você. Amém?
Também não deixe se enganar por uma mentira por uma mentira do diabo, que diz que o dízimo é do tempo da lei, e que agora a gente está no tempo da graça, então não precisa mais dizimar. Quem já ouviu isso, levante a mão. Eu já ouvi. Quem já ouviu? Se você ouviu a voz de Satanás. Se o dízimo fosse do tempo da lei, e hoje não precisasse mais dizimar, então o Salmo 23 não vale mais para você, porque é do tempo da lei também. Nunca mais diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Também é velha aliança. Rasga a Bíblia, fica só com o Novo Testamento, o resto põe fora, faz fogo na churrasqueira. Você está comigo? Não faz não. Toda palavra é inspirada. Amém? O que eu estou querendo dizer para você, querido, que dízimo não tem nada a ver com a lei. Dízimo foi estabelecido antes da lei. A Bíblia diz que Abraão deu dízimos de tudo a Melquisedeque. E nessa época não havia lei. Dízimo de tudo. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 2, que Abraão ia muito rico em gado, prata e ouro. Mas por quê? Porque ele era obediente a princípios. E ele dizimou de tudo. E Melquisedeque era um tipo de Cristo. Ou seja, um princípio que foi estabelecido antes da lei, foi validado pela lei e respaldado por Jesus depois. Ou seja, dízimo não tem nada a ver com a lei. Dízimo é um princípio divino que te abençoa. Você não dizima para abençoar o corpo, você dizima para ser abençoado. Sabe o que eu acho interessante? Esses miolo mole que dão crédito a essas coisas. Não, dízimo é da época da lei. Mas ele tem a cara de pau de vir para a igreja, sentar numa cadeira, usufruir do ar-condicionado, da luz, que alguém que é fiel pagou. Não, eu não dizimo não, porque é da lei. Mas vem, se assenta. Ai, que bênção esse arzinho. Só tem porque alguém que foi fiel. Vai recebendo. Rapaz, eu achei que o pastor era mais espiritual. Eu sou, querido. Sou tão espiritual que tenho a coragem de falar essas coisas. Amém? Vamos acabar com esse negócio logo. Eu tinha mais um monte para falar, mas não vou não. Acho que tá bom assim. Tá, minha esposa disse, Tá bom, amor. Vou parar. Vou terminar com um versículo bem bonitinho. Não, bonitinho. Tem versículo de estimação. Tem versículo que a gente gosta, né? Esse é meu versículo. Tem até caixinha de promessa com versículo de estimação. Esse. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Engraçado que na caixinha de estimação não tem o versículo, roubará o homem a Deus? Fique tranquilo, nada vai te faltar. Amém? Por quê? Porque você tem andado em fidelidade. E por isso você pode ficar tranquilo, não vai te faltar, antes vai sobrar. Porque Deus é fiel na sua vida e Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Segundo as riquezas que são dele, não sua. Amém? Eu quero finalizar com Salmo 37, 25. Abra lá comigo. Salmo 37, verso 25. Oh, aleluia. Você achou aí? Salmo 37, verso 25. Diz o seguinte. Ele não se encaixa muito bem comigo, porque eu não sou velho, né, gente? Mas é o princípio, amém? Talvez para você vai encaixar, para mim não. Diz assim: fui moço e agora sou velho. No meu caso, continuo moço, né? Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora, sabe o que eu acho interessante nisso? Está falando do justo. Diga justo. Isso é uma promessa para o justo. E é por isso que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21. Para que nele nós fôssemos feitos justos.
Todas as promessas são para justos. Não é pelo que você fez, é por aquilo que Ele fez. Amém? Eu vou ler de novo. Você pode ficar de pé? Eu vou ler e você pega isso no seu espírito. Amém? Querido, não vai te faltar. Eu vou dizer algo para você. Você está no ambiente certo para você viver o sobrenatural de Deus. Você está dentro do ambiente certo para desfrutar da manifestação daquilo que Deus prometeu na sua vida. Amém? Eu vou ler e você recebe isso no seu espírito. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Ei, você é justo. Você não vai ficar desamparado, em momento algum. Nem a sua descendência mendigará o pão. Eu digo algo para você, seus filhos chegarão em lugares que você não chegou. Seus filhos desfrutarão de provisões que nem você desfrutou. Sabe por quê? Porque eles estão debaixo de uma aliança que foi estabelecida com você. Você não será desamparado. Eu não te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. Teus filhos jamais mendigarão o pão. Amém? Posso ler mais um último versículo? Amém. Diz amém, pelo amor de Deus. Amém. Só para finalizar. Diz o seguinte, Salmo 112, verso 1 e 3. Diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor aqui? Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E em seus mandamentos tem grande prazer, ou seja, tem prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. Aí vem o verso 2 que diz o seguinte: a sua descendência será poderosa na terra. Está falando dos seus filhos, dos seus que serão melhores e andarão mais longe do que você. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu te dou graças nessa noite. Tua palavra foi semeada em nossos corações, Pai. E nós recebemos ela com mansidão, sabemos que fomos exortados, corrigidos, ensinados, mas a tua palavra, ela é apta para isso, para nos tornar pessoas melhores, crentes melhores, filhos melhores. A tua palavra é suficiente para nós. E pelo que nós não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. E nós sabemos, Pai, que aonde as nossas mãos tocarem, a bondade, a provisão e a prosperidade do Senhor estará conosco. Aonde nós tocarmos, ali haverá o dedo de Deus, favorecendo, prosperando, liberando, para que o Senhor seja honrado através das nossas vidas. A tua fidelidade manifestada sobre nossas vidas será um outdoor do céu aqui na terra, um convite para a salvação daqueles que verão em nós a diferença entre aqueles que temem e aqueles que não temem. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.